Você já se perguntou por que tanta gente passa a vida inteira trabalhando duro, mas nunca chega nem perto da liberdade financeira? A resposta pode parecer desconfortável, mas é justamente por isso que ela precisa ser dita. A maioria das pessoas não enriquece porque simplesmente não está disposta a mudar a forma como pensa sobre dinheiro, tempo e esforço. Elas não estão falhando por falta de esforço. Estão falhando por seguir o mapa errado. Desde cedo, nos ensinam a buscar segurança em vez de oportunidade. A fórmula tradicional: estude, arrume um bom emprego, economize e se aposente, é vendida como o único caminho seguro. Mas se isso realmente funcionasse, por que tantos que seguem esse roteiro terminam suas vidas com dívidas, preocupações e arrependimentos? O que separa quem enriquece de quem permanece estagnado não é a sorte, nem o talento. É o modelo mental. E mais importante ainda, é a disposição para romper com hábitos herdados e crenças limitantes que sabotam qualquer chance de crescimento real. Jim Rohn sempre dizia que a renda raramente excede o desenvolvimento pessoal. Isso significa que o quanto você ganha está diretamente ligado a quem você se torna. Se você quer dobrar sua renda, precisa dobrar seu valor no mercado. E isso começa dentro da sua mente, muito antes de aparecer na sua conta bancária. Muitos passam anos esperando que algo mude externamente. O chefe, a economia, o governo. Enquanto isso, ignoram a única coisa que realmente podem controlar: suas decisões diárias. Pequenos gestos repetidos de forma consistente moldam o seu destino. A maioria continua empurrando os dias com a barriga, enquanto os bem-sucedidos estão construindo intencionalmente seus resultados. A verdade é dura. A maioria das pessoas nunca enriquece porque vive no piloto automático. Elas não assumem responsabilidade total por onde estão. Elas culpam o sistema, os pais, a educação, qualquer coisa, menos a si mesmas. E enquanto esse padrão se repete, os anos passam. Até que chega o dia em que olham para trás e percebem que passaram a vida correndo atrás de estabilidade, quando poderiam ter construído liberdade. Existe uma diferença brutal entre estar ocupado e ser produtivo. Gente que se mantém atarefada o tempo todo normalmente está fugindo de decisões importantes. Estão ocupadas demais para pensar, planejar e agir com estratégia. E sem clareza, qualquer esforço vira desperdício. Pessoas ricas, de verdade, operam com uma mentalidade de dono. Elas entendem que tempo é ativo, que energia precisa ser bem direcionada, que cada escolha tem um custo de oportunidade. Enquanto a maioria diz, não tenho tempo, quem prospera diz, isso não é prioridade agora. A diferença parece sutil, mas muda tudo. O problema é que a maioria foi condicionada a trocar tempo por dinheiro. E isso cria um limite invisível de crescimento. Você só pode trabalhar até certo ponto. Seu tempo é finito, mas ideias, ativos e alavancagem são infinitos. Quem entende isso muda o jogo. Passa de executor para estrategista. Jim Rohn ensinava que riqueza é o resultado da disciplina acumulada. Não é o que você faz de vez em quando. É o que você faz constantemente. E o mais difícil não é começar, é manter. É vencer as vozes internas que dizem depois, tá bom assim, não precisa tanto. Essas vozes são sorrateiras. Elas se disfarçam de bom senso, de prudência, até mesmo de humildade. Mas no fundo, são máscaras do medo. Medo de tentar e falhar. Medo de se destacar. Medo de dar certo e não saber lidar com isso. Por isso Jim reforçava que o maior investimento que alguém pode fazer é em si mesmo. Ler todos os dias, estudar algo novo, aplicar um princípio, refletir sobre o que deu certo e o que não deu. Quem faz isso com consistência começa a se diferenciar. Não da noite para o dia, mas com o tempo, inevitavelmente. E não estamos falando apenas de finanças. A verdadeira riqueza inclui tempo, liberdade, saúde e paz de espírito. Mas tudo isso começa com a decisão de parar de viver como todo mundo. Porque, se você fizer o que a maioria faz,
terá os mesmos resultados da maioria. E a maioria está quebrada, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Você pode escolher um caminho diferente, mas para isso, precisa parar de esperar condições perfeitas. A vida nunca vai dar o sinal verde total. Você tem que decidir mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem garantias. O que impede muitos de prosperarem é a crença de que precisam de um plano perfeito antes de agir. Isso é ilusão. A clareza vem com o movimento, a confiança vem com a prática, o resultado vem com a consistência. Enquanto alguns esperam o momento certo, outros criam esse momento. E a diferença entre os dois é que os primeiros envelhecem com arrependimento e os segundos constroem uma vida com propósito. A maioria nunca enriquece porque não tem um motivo forte o suficiente. Quando o porquê é fraco, qualquer desculpa parece razoável. Mas quando você sabe o que quer, de verdade, as distrações perdem força e o foco ganha tração. Riqueza não é um número. É um estilo de vida construído com decisões intencionais. E tudo começa com o que você está disposto a fazer hoje, não amanhã, não semana que vem. Agora, não são os grandes eventos que transformam a vida. São as pequenas escolhas diárias. Dormir mais cedo, estudar um livro, ficar em silêncio ao invés de reagir, comer melhor, fazer exercício, dizer não ao que não te leva para frente. A maioria não enriquece porque não entende o valor dessas pequenas escolhas. Subestimam o poder de uma rotina, de um hábito, de um sistema. Mas Jim Rohn martelava isso. O sucesso é fazer coisas simples, de forma extraordinária, todos os dias. Você não precisa de um novo aplicativo, nem de mais um curso. Precisa decidir e manter essa decisão. Mesmo quando não sentir vontade. Mesmo quando não parecer estar funcionando. Porque é aí que a mágica acontece. Reflita agora. Que decisões você tem evitado? Onde você está se enganando? Qual passo simples pode tomar hoje que, mantido por semanas, transformaria sua vida? Não precisa responder para mim, mas precisa ser honesto com você mesmo. Porque é essa sinceridade que separa quem continua patinando de quem começa a avançar de verdade. Eles até têm ideias brilhantes. Planejam, anotam, falam para os amigos, assistem vídeos motivacionais. Mas, quando o despertador toca às 6 horas da manhã, voltam a dormir. Quando surge uma oportunidade de aprender algo novo, preferem procrastinar. O problema não está na ausência de informação, está no comportamento repetitivo que reforça a estagnação. Jim Rohn dizia: se você quer mudar sua vida, mude sua rotina. E é aqui que muitas pessoas falham. Elas esperam uma grande mudança externa, um evento transformador, quando, na verdade, a verdadeira revolução começa em ações pequenas, repetidas com consistência. A maioria das pessoas nunca enriquece porque subestimam o poder das pequenas escolhas diárias. Elas não percebem que o hábito de gastar um pouco mais do que ganham, de deixar para amanhã aquilo que poderia ser feito hoje, de ignorar o próprio desenvolvimento pessoal, tudo isso se acumula. E essa conta chega. Sempre. Você já viu alguém que vive dizendo: esse ano vai ser diferente? Mas o ano muda e a pessoa continua com os mesmos hábitos, com os mesmos padrões mentais, cercada pelas mesmas desculpas. Enriquecer não é uma questão de sorte. É um jogo mental. É uma construção diária. E isso exige abandonar a zona de conforto. Outro ponto que impede as pessoas de prosperarem financeiramente é a resistência em assumir responsabilidade total pela própria vida. Elas culpam o governo, o patrão, a inflação, o dólar, a concorrência, a crise, tudo menos a própria inércia. E enquanto a culpa for colocada em fatores externos, a solução também ficará fora do seu controle. Jim Rohn dizia: não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. Essa frase não é um tapa na cara, é uma libertação. Porque quando você assume que o problema e a solução estão em você, tudo muda. Você sai do papel de vítima e assume o comando. O enriquecimento começa com mentalidade.
Uma mentalidade de dono, de quem sabe que os resultados não vêm do que se faz de vez em quando, mas do que se pratica todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não se tem motivação, mesmo quando dá vontade de desistir. E aqui vai um dos maiores erros. Muitas pessoas confundem movimentação com progresso. Estão sempre ocupadas, mas raramente estão crescendo. Trabalham duro, mas não sabem onde querem chegar. Correm em círculos como ratos em uma gaiola. Jim chamava isso de atividade sem propósito. E isso consome energia, tempo e a chance de viver uma vida extraordinária. Quer sair desse ciclo? Então pare agora mesmo e reflita. Quais decisões você vem tomando diariamente que estão te afastando do sucesso? Quais desculpas você repete como um mantra? E o mais importante, o que você está disposto a mudar hoje? A diferença entre quem enriquece e quem permanece lutando mês após mês não está no talento. Está na disposição em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Jim Rohn também dizia: disciplina é a ponte entre metas e realizações. E ele estava certo. Todos nós temos metas, mas poucos atravessam essa ponte. Muitos ficam apenas sonhando, enquanto outros constroem o caminho tijolo por tijolo, com ações diárias que, à primeira vista, parecem insignificantes. Você não precisa de uma revolução. Precisa de disciplina. Precisa de clareza. Precisa assumir o controle da sua história. E isso começa agora, não amanhã, não na próxima segunda. Agora. Enriquecer não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar melhor. É sobre aprender a investir em si mesmo, em desenvolver habilidades de valor, em dizer não para o que distrai e sim para o que aproxima dos seus objetivos. E isso exige coragem. Coragem para ser diferente, para pensar diferente, para agir diferente da maioria. Afinal, a maioria nunca enriquece. E sabe o que mais impede as pessoas de alcançarem grandes resultados? A pressa. Elas querem resultados imediatos. Querem ficar ricas em um mês, querem mudar de vida em 7 dias. Mas a vida real não funciona assim. O crescimento é um processo, e os frutos só aparecem depois de um período de cultivo. Jim Rohn falava: não peça uma colheita no mesmo dia em que você plantou. As sementes que você planta hoje vão definir o que você colherá nos próximos meses ou anos. Não desperdice mais um dia sem plantar algo que vá te beneficiar no futuro. Pare de esperar a motivação perfeita, o momento certo, o apoio dos outros. O que você precisa já está aí. É você. E a sua decisão de mudar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está incomodado com a vida que leva hoje. E isso é bom, porque o desconforto é o primeiro sinal de que você está pronto para crescer. Não ignore esse sentimento. Use ele como combustível. Reflita agora. Quais são os 3 hábitos que você precisa eliminar para sair do lugar? E quais são os 3 novos comportamentos que você pode iniciar hoje para dar o primeiro passo rumo à prosperidade? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar. Um passo por dia. Um compromisso por vez. Um novo padrão mental por semana. E no final, você terá construído um novo estilo de vida. E com ele, virão os resultados que a maioria nunca verá, porque desistiram antes de começar de verdade. Agora é com você. A transformação está nas suas mãos. Comece pequeno, mas comece. E lembre-se, a maioria nunca enriquece porque nunca tem coragem de mudar o suficiente por tempo suficiente. Mas você pode ser diferente. Você já deu o primeiro passo ouvindo este conteúdo. Agora siga em frente. E não pare. Comente: eu decido crescer, se você vai aplicar pelo menos uma mudança a partir de hoje. E se este vídeo te inspirou, curta agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E antes de sair, não perca o vídeo que está aparecendo agora no card da tela. Ele vai te mostrar a próxima etapa dessa jornada, rumo à sua transformação.